como que eu sei? Antes da gente falar como cobrar mais, vamos entender como é que a gente cobra, né, pelas nossas aulas no balé, como que funciona esse processo. Por quê? Se eu vou trabalhar, por exemplo, né, minha primeira profissão ali eu sou fisioterapeuta. Sim, eu não trabalho mais como fisioterapeuta. Hoje eu só dou aulas de balé. Mas, se eu fosse trabalhar como fisioterapeuta, eu teria duas opções, basicamente. Ou ser funcionária de algum lugar, ser colaboradora de algum lugar, onde eu teria um salário para isso. Sim, ou trabalhar de forma autônoma. No balé, é a mesma coisa. Então, a grande maioria das profissões, a gente tem como trabalhar para uma empresa, certo? Quando a gente trabalha para uma empresa, a gente se candidata para uma vaga, já muitas vezes sabendo o valor do salário, para saber se nos interessa ou não. Então, vamos supor que eu sou professora de balé e surgiu uma escola de dança, uma academia com vagas para professores de balé. E aí, essa academia anuncia ali que tem vagas, que está procurando professores de balé, e eu vou lá e mando um currículo. Muitas vezes, as academias, elas não abrem o valor da hora-aula que elas vão pagar antes de realmente fazer uma seleção. Então, é diferente de muitos lugares que falam assim, eu preciso de fisioterapeuta para trabalhar aqui dentro do hospital e o salário é X. Muitas vezes nas escolas de dança não é assim que funciona. Primeiro, as escolas soltam que vai fazer uma seleção, pegam currículos, sim, de professores, de vários professores, avalia o currículo e ali faz uma seleção. Selecionando os currículos, vai entrar em contato com o professor, com a professora e falar, eu vi seu currículo, gostaria de marcar uma entrevista. E nessa entrevista é que fala o valor de hora-aula, tá? Mas quando eu vou trabalhar para uma escola, o valor de hora-aula é oferecido pela escola. E é aí que começam as dúvidas. Será que esse valor é um valor justo? Será que é um valor que está dentro do que deveria ser? Como que a gente sabe disso? Quando eu sou uma profissão fisioterapeuta, farmacêutico, sei lá, pintor, sei lá, qualquer profissão tem ali a base de salário. Então, o fisioterapeuta tem o piso salarial. Todas as profissões têm o seu piso. E a dança não é diferente. A dança também tem o piso salarial. Também tem um órgão que fala quanto que um professor de dança deveria ganhar, quanto que é o esperado. Sim? Só que esse órgão, ele rege, ele comanda não o Brasil inteiro, mas por setores. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo tem um órgão que regulamenta os professores que estão no Estado de São Paulo. Minas vai ter outro órgão, Rio de Janeiro vai ter outro órgão. Que órgão é esse? Se chama Sindicato da Dança. Então, se você for no Google e colocar lá Sindicato da Dança, você vai encontrar lá um órgão que é responsável em falar quanto que é o cachê no mundo da dança. Né? No mundo da dança, muitas vezes a gente fala cachê. Então, vai ter lá o valor que um bailarino deve ganhar, um bailarino profissional, um ensaiador, um coreógrafo e um professor. Tem lá o valor do professor. Sim? Esse valor ele pode variar de acordo com o estado que você está. Eu aqui estou no estado de São Paulo, então vou tomar por parâmetro o que é colocado aqui no estado de São Paulo, sim? Eu fui hoje mesmo lá no site do sindicato para dar uma olhada se tinha mudado alguma coisa. Mas, basicamente, o que o Sindicato da Dança no estado de São Paulo fala? Que o valor da hora-aula é o valor de R$70. Então, um professor, ele deve ganhar R$70 pela hora-aula. O que significa hora-aula? Muitas vezes a gente olha e fala assim, é por 1 hora de aula. Mas não é, é até 90 minutos. Então, uma aula de balé que dura 1 hora e meia, o professor deveria ganhar R$70 por aula. Uma aula de sapateado, que dura 1 hora e meia, R$70 por aula. Uma aula de balé que dura 1 hora, também R$70 por aula.
Sim. Agora, a aula vai ter 2 horas. É uma aula de balé avançado que tem 2, 3 horas. Às vezes acontece. Aí o professor pode sim falar, ó, como a aula ela tem uma duração maior do que 90 minutos, eu gostaria de receber proporcional. E aí o professor vai negociar com a escola, ok? Qual é a grande questão? Primeiro ponto. A partir do momento que eu tenho a clareza do valor da minha hora-aula pelo sindicato, né? Percebe que não é uma imposição, tá? É uma sugestão de valores, é um piso, ok? Tenho lá o valor da minha hora-aula pelo sindicato. Vamos supor que eu estou no começo da minha carreira e eu chego na escola e eles falam assim, olha, aqui a gente paga o valor de R$ 40 hora-aula. Você já sabe que está um valor abaixo do piso. Sim? Se você está no começo da carreira, o que é que você faria? Porque está no começo da carreira, o que é que você faz? O que você faz se está abaixo do piso? Ah, o certo era estar no piso. Sim, mas vamos considerar que é a primeira turma que você vai dar aula. O que é mais importante nesse seu início de carreira? É você realmente receber o piso ou receber acima do piso? Ou é você ter a oportunidade de desenvolver, ser mais experiente, enriquecer seu currículo? E aqui, gente, é uma resposta que não tem certo ou errado, tá? É uma resposta que é muito pessoal, ok? Eu vou falar o que eu faria. Eu aceitaria um piso mais baixo para conseguir começar essa jornada, ganhar experiência como professora, para aí negociar um piso mais alto. Faz sentido? Vamos lá. Vamos supor que eu comece a dar aula, então, por um valor mais baixo do que o sindicato propõe, numa escola de dança, e passa ali 6 meses. E eu tô com esse valor, mais baixo do que o piso. E eu tenho bastante aluno na minha sala. Os alunos entram e não querem sair. Se isso acontecer com você, você tem sim uma oportunidade de cobrar mais pela sua aula. Por quê? Você pode chegar lá para a direção da escola e falar, olha, eu aceitei entrar por um valor mais baixo do piso, mas está ficando pesado demais para mim. Tem outros lugares que estão pagando melhor a hora-aula. Eu gosto muito daqui, não gostaria de sair, mas eu queria ver se tinha como melhorar o valor da minha hora-aula. E aí a escola vai avaliar. Se você é um professor que realmente os alunos chegam para fazer uma aula experimental e os alunos ficam, eu, como dona de escola, não ia querer perder você. Então, percebe que o valor da hora-aula, o valor que você vai ganhar por aula, muitas vezes ele vem com um valor mais baixo no início, mas que se você fizer o seu trabalho direitinho, no sentido de conquistar de verdade os seus alunos, você consegue fazer esse valor hora-aula subir sim.